existem alguns efeitos da pandemia na economia de uma forma geral, tá? Então, a pandemia por si só, ela tem um comportamento recessivo. Então, tanto no Brasil como em outros países do mundo, existe, sim, de fato, um desaquecimento, uma desaceleração da atividade econômica. E no Brasil, basicamente, o setor, então o Fernando Bastiani, no começo, ele mostrou diferentes impactos para diferentes setores em virtude aí, do coronavírus, tá? Então, no Brasil, diferentes impactos em cada um dos setores da economia, e o setor de serviço acabou sendo um setor bastante impactado e é um setor que representa bastante aí na geração de divisas para o país, para o PIB principalmente, e de fato, o desaquecimento da atividade econômica brasileira acarreta numa redução do PIB, como a gente tem visto aí nos números dos últimos 2 trimestres, um déficit fiscal maior e também uma redução da renda aí da população de uma forma geral, tá? A gente também teve e tem vivido, de certa forma até hoje, com um pouco menos restrição, mas a gente teve restrições ao transporte de cargas, mas principalmente de passageiros aí, que é algo bastante efetivo, bastante evidente também em decorrência dessa situação atual. E sim, a gente teve um risco de desabastecimento para algumas cadeias de suprimentos específicas, tá? E aqui cabe ressaltar que para o agronegócio, no caso brasileiro, a coisa andou muito bem. Então, a gente teve um desabastecimento em algumas fábricas de eletrônicos, mas por uma série de políticas, uma série de medidas, a cadeia agroindustrial, de uma forma geral, brasileira aí, andou muito bem e tem conseguido passar por essa situação, esse desafio, sem muitos problemas, tá? Bom, esse é o efeito geral. O que a gente pode esperar e o que acaba ficando para os próximos períodos? Então, essa é a pergunta que muita gente faz, essa é a pergunta que a gente faz no nosso dia a dia, então todo mundo de alguma forma foi afetado por essa situação que a gente vive hoje. Mas vamos lá, então a gente separa aqui 4 pontos que de alguma forma acabam afetando a atividade logística das cadeias agroindustriais, tá? Então, o primeiro ponto é a continuidade aí dos estímulos à retomada econômica. Então, no mundo inteiro, de novo, a pandemia é algo recessivo em termos econômicos, e as principais economias do mundo adotaram uma série de políticas monetárias e políticas fiscais aí também, então fizeram um rearranjo da política macroeconômica de uma forma geral para trazer mais estímulos na economia e reaquecer aí os mercados, tá? Então a ideia aqui é basicamente reduzir os impactos, manter a atividade econômica, apesar das restrições de movimentação, apesar do isolamento. As políticas monetárias e fiscais, elas vêm com esse intuito, elas vêm nesse sentido, tá? E no Brasil, basicamente, como em outros países, a gente tem uma redução significativa aí da taxa de juros, que é algo benéfico aí, em certo ponto, para a realização de investimentos. Por outro lado, existem efeitos secundários, como um câmbio depreciado e assim por diante, tá? Mas a gente espera, para esse segundo semestre, uma continuidade, uma continuação desses estímulos, talvez em menor grau, mas ainda contínuo, desses estímulos monetários e fiscais para a retomada econômica do Brasil, como é o caso, e também de uma série de outros países, tá? Um segundo ponto, também bastante evidente aqui no Exalc Log, a gente acabou constatando isso, é o que a gente chama aí, que a literatura internacional chama de supply chain digital. Então, basicamente, todo mundo foi afetado pela pandemia, muitas pessoas passaram a ter aula, passaram a trabalhar de casa e o seu dia a dia basicamente ficou mais digital. Então as pessoas, em virtude do isolamento, passaram a se utilizar mais aí de meios digitais para a realização de compras, negócios, conversas, interação e assim por diante, tá? Isso também aconteceu, não foi diferente, tá? Isso também aconteceu para as cadeias de transporte dos segmentos agroindustriais. Então, cada vez mais a gente vê uma série de plataformas, uma série de iniciativas aí que visam conectar o ofertante do serviço de transporte com o demandante desse serviço, tá? E aí, via um aplicativo, via essa plataforma, o serviço de transporte ser contratado, ser efetivado, e isso talvez mais frequente para outros tipos de carga, cargas agrícolas ficavam um pouco mais atrás dessa tendência, mas a gente vê essa aceleração aí nessa articulação das cadeias de suprimentos, tá? Isso para as principais cadeias do agronegócio, soja, açúcar, dentre outras cadeias de maior volume, mas principalmente, aqui um destaque um pouco diferente,
para as cadeias que a gente chama de cadeias curtas. Então, muitos transportes aí de hortifruti, basicamente, eles acabaram tendo esse artifício novo, essa aceleração na utilização de meios digitais aí para fazer boa parte dos negócios, tá? E basicamente isso acaba tendo, de uma forma geral, uma melhor articulação da cadeia de suprimentos, e essa articulação ela vem em função da informação. Então, essa digitalização, como tendência, ela promove aí uma maior geração e uso de dados para tomada de decisão, tá? Então, a partir do momento que a gente tem as transações do mercado ocorrendo de forma digital, seja a contratação, seja o pagamento eletrônico de frete, a gente tem de fato aí uma geração maior de dados, e dados acabam virando informações para a tomada de decisão de uma série de embarcadores, transportadores e operadores logísticos diversos. E nesse ponto eu não posso deixar de destacar o Cifreca. Então, o Cifreca é o Sistema de Informações de Frete, e desde 97 o Cifreca ele vem com o intuito aí de gerar, de coletar e promover, coletar, processar e coletar informações, processar informações e gerar indicadores diversos aí para o mercado de transporte de cargas agrícolas. Log via Cifreca tem um banco de dados bastante extenso e é um banco de dados que acaba permitindo a geração de uma série de análises, uma série de tomada de decisão. A gente trabalha bastante também com previsão de fretes, baseado em todo esse histórico de informações, como o Abner e o Rodrigo apresentaram, tá? Então, é algo que a gente imagina aqui que veio para ficar, essa maior digitalização do segmento logístico agroindustrial de uma forma geral. E no Cifreca, a gente volta daqui a pouco a fala dele, tem novidades por aí no que diz respeito ao sistema de informações, tá? Sobre o transporte rodoviário de cargas, para esse próximo semestre, o Abner apresentou algumas previsões relacionadas aos preços que tendem a ser praticados aí no mercado de fretes, tá? Mas qual que é o cenário que a gente tem? Então, a gente tem um cenário de custo de transporte, em termos teóricos aí do custo, um pouco menor do que os anos anteriores. Então, basicamente, a gente tem um preço do diesel num nível um pouco mais abaixo dos níveis de preço praticado no ano passado, apesar de, nas últimas semanas, aí, uma tendência de aumento ainda é um nível mais baixo. E a gente tem também, como segundo ponto, uma taxa de juros mais reduzida do que a gente, frente ao que a gente vinha tendo como taxa de juros efetiva nos períodos anteriores, tá? Então, a taxa de juros menor, ela acaba reduzindo aí o custo de transporte, acaba sendo reduzido o custo de depreciação, o custo do investimento. Então, os custos de transporte, em termos de custo, tendem a estar num nível um pouquinho menor, tá? Muito em função do diesel aí também, do que o ano passado. Então, isso acaba sendo contínuo, aí acaba sendo efetivo para o próximo semestre. Por outro lado, a gente já tem, de fato, aí, como também apresentado anteriormente, uma expectativa para um volume significativo de cargas agroindustriais sendo transportadas e demandando o serviço de transporte. Então, a gente já tem visto agora, nesses últimos meses, entre aspas, aí um efeito China, tá? Então, de fato, a gente tem exportado bastante, a expectativa é que a gente continue o segundo semestre com bons volumes de exportação, bons volumes de movimentação, muito em função, como o Thiago acabou expondo também, dessa demanda chinesa. Então, os estoques estavam baixos na China, o Brasil é um grande parceiro comercial, e esses volumes maiores, essa expectativa de volume maior, por outro lado, acaba acirrando a disputa por motoristas, acirrando a disputa por ativos de transporte no mercado logístico, que acaba pressionando os fretes aí um pouco para cima. Aí o Abner e o Rodrigo já demonstraram um pouco o nosso panorama do Exalc-Log para os valores de frete dos principais cargas agrícolas para o segundo semestre, tá? E aí, pertinente ao transporte multimodal, as ferrovias e hidrovias, de fato a gente tem visto a continuidade do aumento aí dos volumes embarcados, tá? Então, para essa pandemia, não houve, durante o período mais crítico da pandemia, não houve impactos significativos aí nas ferrovias e hidrovias. As coisas, como a gente já ressaltou bastante durante a live de hoje, caminharam bem. Então, no início foi o esforço de manter as cadeias de suprimentos funcionando, manter as cadeias de transporte respirando. E sim, a gente teve restrições em alguns portos, em outro terminal, mas houve um volume significativo, houve um volume importante no período crítico da pandemia, adentrando nos terminais, e a expectativa para o próximo semestre, para os próximos períodos,
é que esses volumes continuem aumentando, tá? Então, sem problemas relacionados ao transporte multimodal. Terceiro ponto destacado diz respeito aí à ideia do Brasil como fornecedor de alimentos aí no mercado global. Então, mesmo no período mais crítico, o agronegócio ele se mostrou resiliente. Então, as cadeias agroindustriais, as principais cadeias aí que fornecem alimento, tanto interno no Brasil como para o mercado mundial, no sentido de exportação, elas se mostraram resilientes. A gente não teve problema de muita restrição no transporte de carga, muita restrição no abastecimento, e o Brasil tem conseguido aí contornar os problemas da pandemia, garantindo um alimento seguro aí, tanto para a população do mercado doméstico quanto para a população do mercado externo, tá? Então, o Brasil, uma série de artigos, uma série de formadores de opinião, eles têm tratado esse assunto como o Brasil é uma chance aí do país se consolidar um pouco mais aí como um fornecedor de alimentos saudáveis, alimentos seguros. Então, a gente tem o food safety, basicamente, esse conceito, para o mundo todo aí, e muito aproveitando aí também, de novo, desse efeito China, dos estoques menores no continente asiático, que impulsiona um pouco do volume de exportação, e também a gente vive numa situação de um câmbio, um real mais desvalorizado. Então, para quem está exportando, acaba sendo algo positivo a gente ter o real mais desvalorizado, tá? Isso é benéfico para o setor exportador, como é o caso aí das principais commodities brasileiras que a gente transaciona aí no mercado global, tá? Então, nesse quesito, algo positivo aí para os próximos períodos em termos de expectativa. E um quarto ponto que a gente destaca diz respeito às novas infraestruturas de transporte para cargas agrícolas, tá? Então, o Thiago trouxe um panorama do Arco Norte, acaba sendo a menina dos olhos aí quando a gente fala de corredores de exportação, de desenvolvimento de infraestruturas. De fato, é algo que tem acontecido, tem dado um novo dinamismo para as regiões norte e nordeste do país e tem contribuído significativamente para a redução dos custos logísticos das principais cadeias de transporte do Brasil, tá? Mas a situação mudou. Então, a gente vive desaquecimento na atividade econômica, um risco maior aí dos investimentos, tá? E a gente tem uma série de projetos, como o Thiago já ressaltou, os TUPs, a expansão da Malha Norte, a Ferrogrão, o mapa aqui mostra também a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a Ferrovia Paraense, a Hidrovia de Marabá. Então, existe uma série de projetos de infraestrutura de transporte, projetos de investimento, que são discutidos. O setor já demanda há algum tempo esses projetos, essas soluções logísticas, para reduzir o custo de transporte e aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro frente ao mercado mundial, tá? Então, a gente, para os próximos períodos, continua com essa necessidade, essa demanda reprimida aí por projetos, por soluções logísticas. A gente precisa viabilizar os projetos, então transformar os projetos novos em realidades, tá? E aí, de fato, até o mapa acaba destacando, a maior parte dos projetos discutidos para o agronegócio hoje, eles têm o foco aí no desenvolvimento do Arco Norte. Então, existem demandas econômicas para redução de custos das diversas cadeias, aumento de competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. Existem demandas sociais para desenvolver o mercado local nas regiões, nos municípios das regiões norte e nordeste do país. Então, existe um desenvolvimento socioeconômico que é demandado para aquela região. E também tem uma série de demandas ambientais. Então, os investimentos, eles demandam uma série de estudos técnicos e ambientais para ver o impacto do investimento naquela localidade que ele vai ser inserido, e também, cada vez mais frequente aí, a ideia de se buscar reduzir as emissões de gás carbônico, de CO2, nas operações logísticas de transporte, tá? Então, é um assunto que acaba crescendo, vem crescendo ainda meio que tímido no mercado internacional, essa questão, pressão por se reduzir as emissões de CO2, e uma série de análises aí acabam mostrando que alguns portos, algumas localidades do Arco Norte, elas reduzem a pressão, aí, elas reduzem o nível de emissão de CO2 na cadeia de transporte, tá? Então, muito a gente vai ouvir falar ainda do Arco Norte, ele continua sendo a menina dos olhos aí, muito porque a gente precisa transformar esses projetos desenhados em realidade. E aí, por outro lado, a situação é um pouco mais complicada do que a anterior. A gente tem que destacar aí os pontos positivos relacionados à finalização da BR-163, então, recente aí também, trouxe impactos
importantes e positivos aí para as principais cargas agrícolas, principalmente grãos, como o Abner já mostrou. E também a gente teve o recente leilão aí da Ferrovia Norte-Sul. Então já era uma obra, um projeto da década de 70, algo que saiu do papel, se efetivou o leilão e os investimentos tendem a começar em breve, tá? Mas, por outro lado, para os novos investimentos e para a finalização dos investimentos já iniciados, a gente tem agora um grau de incerteza maior. Então, para o investidor nacional ou internacional, que é um investidor que toma risco, a incerteza está maior no que diz respeito aos juros de longo prazo, a viabilidade do investimento, de se efetivar um investimento ou não. E aí a gente tem a eterna briga aí entre o grau de incerteza e a eficiência da instituição. Então, o quanto que o Brasil aí, de uma forma geral, uma forma política, uma forma econômica, ele vai fazer um esforço geral aí para reduzir a incerteza do investidor e atrair mais esse investidor internacional e nacional, essa iniciativa privada, em parceria com o governo para a realização de investimento, tá? Então, é algo que se discute muito hoje. As políticas monetárias e fiscais aí, as estratégias que vêm sendo adotadas pelos países e pelo Brasil, acaba tendo um impacto direto nisso, em atrair ou espantar um pouco mais o investimento internacional, o investimento estrangeiro no país, mas é um desafio, é algo que está posto na nossa realidade atual e é necessário. Então, se a gente quer reduzir o custo do Brasil, basicamente a eficiência institucional, o ambiente institucional tem que acabar reduzindo o risco Brasil aí para reduzir a incerteza e garantir que o investidor sinta-se atraído aí pelas oportunidades logísticas que o país vem demandando, que o país sempre mostrou ter, tá? Então, essa é a ideia geral desse fechamento. A gente destaca esses 4 pontos aí como o que fica para o próximo semestre, para os próximos períodos aí.